Bom dia, meu nome é Ricardo Camaura, sou diretor executivo da Cosin Consulting, responsável aí pelas divisões de varejo, bens de consumo e farma. E dando continuidade aqui a nossa série de publicações que a gente está fazendo sobre a pandemia, falamos bastante sobre todos os impactos em diversas indústrias e áreas que a pandemia teve. E aqui é uma entrevista que a gente vai fazer justamente na sequência do material que a gente acabou soltando sobre varejo pós-pandemia. Tá? Eu tenho a felicidade de estar hoje aqui com o Leandro Bassoi. O Leandro, ele é vice-presidente de logística do Mercado Livre. O Mercado Livre é um grande player do online. E um pouco do contexto para trazer para vocês, né, por que trazer o Leandro aqui. Uma das grandes mudanças que aconteceram, né, durante a pandemia, acho que ficou bastante claro, é toda a aceleração desse processo da digitalização do varejo. Então, sejam varejos que não tinham online, acelerando o processo de operar online, até por conta de todo o impacto de fechamento de lojas e tudo mais, mas também uma certa pressão nos players que já eram de online, em termos de volume, em termos de operação mais abrangente, novas categorias. Então, a gente achou bastante bacana trazer uma pessoa que conhece bastante desse setor, numa empresa líder, que é o Leandro Bassoi. Leandro, obrigado aí por estar participando com a gente, super bacana aí a sua presença e o conteúdo que você pode trazer para a gente. Prazer é meu, prazer estar aqui com vocês e participar com vocês dessa série de conteúdo. Leandro, para começar, já para dar uma aquecida aqui, quer contar um pouquinho sobre Mercado Livre, o que está acontecendo, quem são vocês? Acho que todo mundo conhece, mas acho que o vídeo de dentro é bem bacana para contextualizar e colocar um pouquinho da empresa na cabeça das pessoas. Legal, vamos lá. O Mercado Livre é uma empresa que tem 20 anos, está indo para 21 anos agora em agosto. Ela nasceu lá no comecinho da internet, em 99, fundada por um argentino, Marcos Galperin, que continua até hoje como nosso CEO. Depois de ele voltar do programa de MBA dele, ele tomou essa decisão de fazer, de empreender e construir o que seria a eBay da América Latina. Isso começou na Argentina, depois de 3 meses, mais ou menos, a gente também lançou a empresa aqui no Brasil, foram os 2 primeiros países, e são os 2 países ainda com maior volume de vendas dentro do Mercado Livre. E de lá para cá a gente vem construindo uma história de expansão geográfica, para 18 países hoje na América Latina, mas também de construção de um ecossistema de serviços digitais pela internet para os nossos clientes, né? Então, além do marketplace, que é o nosso principal negócio, que conecta pessoas e empresas para comprar e vender produtos, a gente também tem uma área de classificados, a gente tem uma área de publicidade, a gente tem o Mercado Pago, que é o nosso braço de fintech, que hoje se tornou um gigante na região como uma forma de democratizar o dinheiro para latino-americanos. Tem Mercado Envios, que é onde eu trabalho hoje, que é a nossa divisão de logística, que hoje atende todas as entregas que são feitas a partir das vendas do marketplace. Tem Mercado Shops, então a gente tem uma série de serviços para que a gente possa atender pessoas e empresas que queiram fazer vendas de produtos ou transacionar dinheiro na internet nesses últimos 20 anos, quase 21 anos, né? A empresa hoje é líder em todos os mercados que atua, tanto em tráfego quanto em volume financeiro vendido. No Brasil não é diferente, nós somos o líder do mercado de internet, de vendas pela internet. E em todos os nossos mercados a gente começa sempre pelo nosso marketplace, mas a gente começa depois a colocar esses demais elementos do ecossistema, como Mercado Pago e Mercado Envios, para conseguir fazer com que as experiência do nosso comprador, vendedor, pagador ou merchant, como a gente chama os nossos usuários do Mercado Pago, possam ser cada vez mais eficientes e mais agradáveis. Então, um pouquinho da empresa é isso. Temos 8 países e somos líderes em todos os países em que a gente está. É o maior operador de e-commerce da América Latina, então bem bacana. Falando um pouco de logística, a Bassoi, um pouco da sua área, né? Toda a sua operação é própria, tudo. Vocês têm quantos CDs aqui no Brasil? Só para ter uma ideia do tamanho da sua operação. Legal. A gente começou a fazer, de alguma forma, tocar em logística de uma forma bastante tardia, para ser sincero, e isso é interessante. Até dezembro de 2012, qualquer pessoa que entrasse no Mercado Livre
em qualquer país, a forma dele receber algum produto seria clicar no botãozinho lá e conversar com o vendedor para perguntar qual seria o prazo e o preço daquela entrega. Em 2012, a gente já tinha todos os sites de internet do mundo já com o preço e o frete já descrito, você clicava, comprava e chegava para você. Então, a gente entrou em 2013, a gente fez um contrato com os Correios no Brasil e com uma empresa de paqueteria na Argentina, e a gente começou a transacionar através desse serviço. Basicamente, a gente fazia uma forma de intermediação desse processo de entregas. Então, a gente, na hora da venda, a gente mostrava o frete, obviamente, mostrava o custo e o prazo, e a gente, na hora que era feita a venda, a gente entregava para o vendedor uma etiqueta para ele colocar no pacote dele e despachar para o vendedor, para o comprador. E a gente observava esse processo, e com as informações que a gente via a partir desse processo, a gente via desde a hora que o vendedor imprimia a etiqueta até a hora que chegava na casa do cliente, a gente conseguia tomar decisões de negócio que pudessem facilitar um pouquinho mais a experiência de ambos os lados. Desse ponto, em 2013, para onde a gente está hoje, a gente construiu uma revolução interna em logística. Quando eu cheguei na empresa, a gente tinha, no Brasil, 7 pessoas em logística. Hoje a gente tem, já perdi a conta, né? A gente tem já centenas de pessoas e a gente tem milhares de terceiros trabalhando para a gente também. Então, a gente começou nesse processo de ser apenas um intermediário que colocava tecnologia no processo, e hoje a gente tem uma operação logística que continua com essa operação de ser intermediário com os Correios, por exemplo, que é uma parte importante do nosso negócio, porém a gente tem 2 tipos de operação que facilitam a vida do vendedor e comprador. Uma chama-se cross-docking. Então, nesse processo a gente faz, basicamente, a gente coleta na casa do vendedor todos os dias os pacotes, traz para um centro de processamento nosso e redespacha via linhas de entrega. E o terceiro tipo é o tipo que a gente chama de fulfillment, que é basicamente você me manda o seu estoque, eu armazeno o seu estoque, e a partir da hora que sai a venda, eu faço picking, packing e despacho o produto através de transporte de última milha. Então, de novo, primeiro tipo mais simples, intermedio tecnologia e faço com que empresas como os Correios façam a entrega. Segundo, coleta um pacote e despacho o pacote. Terceiro, recebo o estoque, manejo esse estoque e entrega para o cliente na hora que sai a venda. Bem interessante. Várias modalidades aí para a gente estar atendendo a diferentes tipos de business, de diferentes tamanhos. Legal, bacana. Voltando um pouco ali, né, Bassoi, eu estava comentando com você exatamente do lance da pandemia, né, e tudo que aconteceu. A gente viu muitos varejistas tiveram que fechar portas, muitos varejistas ficaram com parte aberta, parte fechada, e, óbvio, qualquer um que já tinha uma operação online, a gente viu uma explosão ali, a gente começou a levantar. Existem operações aí que duplicaram, triplicaram de tamanho, de uma forma extremamente desorganizada. A gente sabe que quando isso acontece, joga uma pressão na cadeia. Um dos primeiros pontos que a gente sabe que começa a estourar, a ter grandes dificuldades, é exatamente essa parte de distribuição. Toda a operação logística fica um negócio bastante complexo, né? Eu acompanhei um pouco aí os grandes varejistas que aconteceram, e olhando um pouco para o Mercado Livre, como é que toda essa revolução aí se traduziu dentro da sua empresa? O que vocês tiveram que mudar? Quais foram os grandes impactos ali que cara, vocês tiveram que repensar alguma forma de fazer? O que foram os grandes impactos na logística? Eu acho que a gente, assim, em primeiro lugar, a gente sendo uma empresa digital e que já tinha pessoas distribuídas por todos os países, tomava decisões de forma bastante descentralizada já, nos nossos vários grupos de gestão. A gente já estava acostumado a trabalhar à distância. Então, a questão do home office para a gente foi muito simples. Então, a gente não teve dificuldades em executar essa transição e talvez um pouco mais de dificuldade de fazer isso para os nossos times de atenção ao cliente, mas a gente conseguiu fazer isso muito rápido. Em uma semana, a gente estava com todo mundo trabalhando em casa. Então, essa parte foi bastante simples para a gente. A gente teve mais dificuldade e demorou um pouco mais para conseguir fazer isso na logística, né? Então, enquanto tínhamos as primeiras novidades sobre orientações de saúde, da OMS ou de vários órgãos, a gente estava já sentando para fazer conferências com empresas
da China e da Coreia do Sul, que já tinham sido atingidas fortemente pelo coronavírus. A gente tentou aprender um pouco o que eles fizeram e tentou replicar isso aqui no Brasil. Então, não vou entrar aqui em detalhes sobre tudo que vocês já ouviram falar sobre medidas de segurança e higiene com máscara, com distância social, etc. Vou falar também de coisas que são diferentes do que foram feitas por aí, que eu acho que são interessantes e que nos ajudaram muito a não ter nenhuma contaminação cruzada nas nossas operações. Eu estou falando de operações que são de mais de 10 mil pessoas dentro de centros de distribuição em vários centros da América Latina. Até hoje, nenhum caso de contaminação cruzada, de ter um caso positivo dentro do CD e que depois se espalhou para outros casos. Tá? Então, em primeiro lugar, a gente decidiu, naturalmente, ampliar a capacidade que a gente tem de todos os locais que existiam possibilidade de contágio, como refeitório, vestiários. A gente rapidamente tentou ampliar isso, salas com lockers, né, para nossos funcionários. A gente duplicou isso naturalmente para conseguir ter uma ocupação de pelo menos, no máximo, 50%. Os ônibus também, a gente investiu muito em duplicar a capacidade de ônibus para conseguir fazer com que todo mundo venha sentado sem nenhum companheiro ao lado. Além disso, dentro da operação, a gente gastou umas 2 ou 3 semanas para compartimentalizar a operação. O que significa isso? Cada pessoa da operação, ela tem uma célula de trabalho de 5 a 8 pessoas, que são companheiros que trabalham com essa pessoa. Então, cada vez que eu tenho uma suspeita de um caso, nós isolamos preventivamente a célula de trabalho. E a partir desse momento, a gente rastreia resultados, né, de testes, inclusive na célula de trabalho, e depois, se a gente não tem um resultado positivo, a gente retorna esse time depois de 14 dias. Ele gera um absenteísmo espontâneo, né, preventivo, para a gente, naturalmente, a gente vê isso como investimento, porque dessa forma a gente conseguiu eliminar qualquer tipo de situação ou risco de contaminação cruzada. Isso somado com distância social, com medição de temperatura todos os dias, 2 vezes por dia, o uso de máscaras, de luvas e de óculos, inclusive, fizeram com que a gente conseguisse controlar muito bem as operações e não ter nenhuma operação nossa com risco de parada ou com risco de faltas excessivas por causa do coronavírus. Então, acho que esses foram os grandes impactos que a gente teve que gerenciar. A gente fez isso do comecinho de março, quando a gente teve as primeiras conferências com pessoas da China e da Coreia. A gente fez isso em 4 semanas, a gente estava operando dessa forma. E foi justamente na hora que começou a crescer os casos no Brasil, que foi o primeiro país que teve um spike, né, de casos, e a gente estava pronto para conseguir acompanhar isso. Muito legal. Do ponto de vista de volumes, Leandro, a questão toda de impacto, realmente, de aumento de vendas nesse canal, isso também foi sentido no Mercado Livre, isso impactou um pouco a distribuição e a toda a parte de logística? Como isso aconteceu? Brutalmente. A gente acabou de fechar aqui o mês de junho, a gente estava olhando que a gente fez a Black Friday esse ano, agora em junho. E assim, Black Friday você se prepara, você pensa em como vai ser cada pedaço da operação, e a gente fez isso correndo, e conseguiu fazer isso com bastante sucesso. Por que isso? Porque a gente investe preventivamente em capacidade, em primeiro lugar. Então, a gente não pensa em capacidade estática, em espaço para os próximos 6 meses, a gente pensa isso para os próximos vários anos, a gente tem condições de ampliar operações rapidamente. Então, a gente tinha alguns CDs que a gente tinha possibilidade de tomar mais espaço, crescer esse espaço nos CDs, e a gente tomou isso rapidamente. Em primeiro lugar, com isso, a gente entende espaço e capacidade como algo de longo prazo, não como algo de curto prazo que eu vou aos pouquinhos tomando. Sim, eu penso nesse negócio como algo de longo prazo. Acho que essa é uma percepção que a gente pensou, a gente pensou anos atrás, quando a gente começou a fazer aluguéis de CD, a gente falou que uma mudança de CD é muito dolorosa. Então, vamos pensar em CD como um lugar de longo prazo, a gente investe em capacidade estática, em piso, e faz acordos com os proprietários para conseguir expandir isso rapidamente. Em segundo lugar,
a gente naturalmente expandiu capacidade dinâmica e, no nosso caso, grande parte disso é gente, né? São pessoas. Então, a gente contratou, no Brasil, por exemplo, 2.500 pessoas em 6 semanas. A gente foi crescendo semana a semana, em várias das nossas operações, a gente foi crescendo capacidade. O volume veio de forma brutal. A gente começou a ver, no México, por exemplo, em 3 semanas, a gente estava crescendo 120% em relação ao ano anterior. No Brasil, 45%, depois foi 50%, depois foi 60% em relação ao ano anterior, e culminando com semanas que a gente teve 80% de crescimento em relação ao ano anterior. Ou seja, crescimentos que não são simples, facilmente domados. E, naturalmente, completamente diferente do seu forecast, né? O seu forecast apontava para um lado e você está começando a ver o número crescer e tiveram alguns dias mais difíceis, mas a gente conseguiu controlar isso bastante rapidamente, né? Então, e aí na última milha, que a gente também tem operação de última milha, a gente teve que expandir muito rapidamente a capacidade de atrair motoristas de última milha, né? A gente faz isso com terceirizados, e a gente expandiu de uma forma muito rápida também. Acho que o ponto importante de tudo isso é que a gente sempre cria, antes de criar uma operação logística, a gente sempre cria a tecnologia que vai nortear aquela operação logística. Então, cada etapa da nossa logística, a gente tem tecnologia por trás. Se a gente tem tecnologia, a gente não faz operação. A gente terceiriza e abre mão disso, mas a gente primeiro cria a tecnologia e depois opera. Então, cada etapa da nossa operação tinha tecnologia associada. E quando você vai escalar com tecnologia, é muito mais fácil do que escalar a operação logística sem tecnologia, sem controle, em Excel, não funciona. Então, acho que esses foram os grandes pontos que a gente teve que cuidar, expandir espaço, aumentar a capacidade de gente e escalar a tecnologia rapidamente para as nossas várias operações. A gente tem aqui, nós estamos falando de mais ou menos de 7 centros de distribuição de grande porte, né? Todos eles são centros maiores do que 50 mil metros quadrados. A gente tem vários centros de cross-docking que fazem centenas de milhares de pacotes por dia. Quem está falando de centros de 5 a 20 mil metros quadrados, porque são centros sem armazenagem, naturalmente, e a gente tem aí dezenas de pontos, de hubs de última milha, né? Então, a gente tem no México e no Brasil isso, são pontos de última milha mais próximos do cliente final, que recebem uma carreta diária e que despacham para os nossos clientes os pacotes no dia a dia. Então, a gente conseguiu escalar isso rápido e foi ao longo da pandemia abrindo novos pontos que já estavam no plano, mas que a gente só antecipou. Interessante. Acho que um ponto que você tocou é toda a complexidade dessa cadeia, né, e dos diversos elos. E acho que independente da pandemia, Leandro, que a gente sempre ouviu falar, é que o Brasil nunca teve uma infraestrutura para uma operação de e-commerce, principalmente do ponto de vista de logística, suficiente. Ou seja, a gente vê que é muito difícil você gerenciar e ter parceiros de última milha, por exemplo, em todas as localidades onde você precisa atender. Ou seja, independente da pandemia, a gente sabe que existe aí um desafio, acho, para todas as empresas, obviamente, quando eu falo varejo, tanto online quanto offline, que está entrando no modelo de omnichannel agora, dessa questão de infraestrutura. Isso também acontece com vocês? Você também tem essa percepção? E como é que vocês conseguem operar, ou quais são as alternativas que vocês encontraram para operar de uma maneira eficiente e atender corretamente o cliente? A gente observa isso há anos já. O Mercado Livre nasceu como uma empresa de tecnologia, Bits and Bytes, né? A gente nunca, lá atrás, né, imagino que os fundadores, quem estava lá atrás, não pensavam em colocar a mão na caixa. Imaginavam que fossem existir empresas que conseguissem fazer isso por nós de forma mais eficiente e que a gente pudesse fazer parcerias com essas empresas e usar tecnologia para conseguir gerenciar isso. E foi assim que a gente pensou a tecnologia para envios, para entregas, quando a gente surgiu o Mercado Livre em 2013. Então, como eu descrevi para vocês, era formas de você gerenciar uma cadeia logística que não era nossa. E a gente viu isso em diferentes países, e na América Latina, pegando mais especificamente 3 países importantes, Brasil, México e Argentina, a gente viu isso de formas diferentes. Brasil e Argentina com um cenário de uma ineficiência brutal na qualidade da entrega e na velocidade da entrega.
e no caso do Brasil ainda no custo da entrega. O México já com uma situação um pouco diferente, porque no México a gente vê uma situação em que o correio mexicano nunca se desenvolveu, nunca teve apoio para se desenvolver, e nesse país eles tiveram abertura para empresas como a DHL e a FedEx fazerem um bom trabalho. A verdade é que no México hoje a gente tem um volume importante de entregas pela DHL e eles fazem com uma qualidade que a gente não vê em nenhum outro país. Tá? E volume também. Mas ao longo do tempo, o México também se tornou um país que a gente teve dificuldade porque a gente não conseguia escalar em termos de volume. Então, por mais que a gente tivesse uma boa entrega lá, a gente não conseguia falar, vamos para tanto de volume, e os nossos parceiros falavam, eu não consigo fazer. Ou eu não quero investir, ou eu quero um compromisso para poder investir. Então, a gente se viu numa situação, nesses 3 países, falando, a gente não pode deixar esse negócio, um negócio tão importante para a gente, na mão de parceiros. E a gente tomou a decisão em 2017 de reconfigurar completamente nossa malha logística e começar a tocar a logística de ponta a ponta. Desde a hora que a gente recebe um pacote ou um inventário do nosso vendedor, até a hora que chega na casa do cliente. Então, a gente construiu nesses últimos 2 anos e meio, e a gente foi pedaço a pedaço, né? Bem da primeira milha até a última milha, a gente foi construindo os tipos de logística e os nós, né, dessa malha logística com tecnologia para conseguir fazer uma entrega de ponta a ponta. Então, hoje a gente tem essa tecnologia construída, óbvio que ela tem ainda que ser desenvolvida e melhorada, a gente está numa fase de expansão agora, de ajuste da tecnologia, mas os modais estão prontos. E a gente agora vai colocando cada vez mais vendedores que antes faziam entregas através de uma solução de correios ou de uma empresa terceira em outros países. A gente está passando esses vendedores para dentro da malha logística e gerenciando cada vez mais a vida de uma entrega. Então, um pouco essa foi a ideia. A gente entende que na América Latina a gente não conseguiu encontrar esses parceiros que conseguissem, número 1, fazer isso com qualidade e a um custo competitivo. Número 2, que conseguissem crescer junto com o que o e-commerce está crescendo e vai continuar crescendo. Quem não consegue enxergar que o e-commerce é apenas 5% da América Latina e qualquer país que você olha desenvolvido em e-commerce tem números de 10, 15, 20, 25% como a China, e não vê que esse negócio vai acontecer para conseguir investir com antecipação, está perdendo um pouquinho da ideia do futuro. Então, a gente está investindo nós mesmos para conseguir construir isso dentro de casa, porque a gente entende que é necessário para o nosso crescimento. E a gente se encontrou com uma situação em que a gente consegue ser mais eficiente, mais rápido e mais barato. E aí foi a nossa... Aí, quando a gente percebeu, a gente pisou no acelerador e começou a expandir mais rapidamente. E olhando um pouco, realmente, vocês são a maior operação e todo esse movimento de verticalização, de centralização, você acha isso uma tendência para os grandes operadores? Estou falando, sei lá, uma Amazon, os maiores players aí do mercado, você acha que é uma tendência realmente trazer para dentro de casa a operação, para garantir o melhor nível de serviço e uma otimização de custos? Você acha que isso é um movimento natural? Quando você olha para a Amazon e para o Baba, eles fizeram isso, né? Então, a Amazon criou a logística dela de ponta a ponta, ela consegue fazer a entrega do pacote hoje, e hoje a operação de last mile deles já é o transportador, o maior transportador dentro da Amazon, são eles mesmos. A Alibaba tem uma empresa de logística chamada Cainiao, que é uma empresa que faz a logística para eles, também para os vendedores deles, e que investe bilhões de dólares todos os anos em expandir essa logística de forma muito rápida. O segundo maior site da China, que é o JD.com, idem, eles fazem a operação logística deles, inclusive de última milha. A gente vê players na América Latina importantes, inclusive no Brasil, também investindo muito em verticalizar a operação logística deles de e-commerce. Então,
sim, eu vejo como uma tendência que os grandes players entendam que logística é uma perna fundamental da experiência do cliente e que eles vão precisar ser cada vez mais eficientes, mais rápidos, mais baratos, e que a forma de fazer isso é internalizar. Quando eu digo internalizar, eu não digo internalizar a operação 100%, porque a gente mesmo tem operações próprias, tem operações com terceiros, mas eu digo internalizar o controle da operação, internalizar a definição de quais são os processos, a definição de quais são as lógicas, internalizar a operação de sistemas, de tecnologia por trás disso. Se você conseguir controlar isso, você controla a experiência do cliente, seja com um terceiro, com um parceiro de logística ou com operação própria, tá? Mas você tem que controlar, de certa forma, quais são os processos, as lógicas, a tecnologia e a forma de operar dos seus centros de logística. Interessante, Leandro. Acho que estamos chegando aqui um pouco já no final da nossa entrevista. Acho que tem uma pergunta que eu queria fazer para você, até olhando de novo, né, aspecto um pouco da pandemia e tudo o que aconteceu. Queria que você comentasse um pouco sobre até um aspecto mais social que a sua empresa teve, né, no sentido de, cara, acho que muita gente dependeu do Mercado Livre e de outras plataformas para continuar operando, né, ou seja, o cara não tinha outra alternativa e vocês viraram um pouco da solução. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, esse aspecto até quase social que aconteceu durante a pandemia e como vocês ajudaram o público. Essa talvez é a parte mais bacana de trabalhar hoje no e-commerce e no Mercado Livre, que é uma empresa que nasceu como um pure player de marketplace, né? Hoje no Brasil tem mais de 300 mil pessoas que se declaram, né, numa pesquisa que a gente faz com uma entidade externa, que declaram que vivem exclusivamente de vender no Mercado Livre. E essas pessoas empregam outras pessoas. Então, num contexto como esse, a gente conseguiu ajudar, está conseguindo ajudar de duas formas, né? Por um lado, a gente está conseguindo fazer com que a roda gire para essas pessoas, para essas pequenas empresas. Então, eles conseguem continuar operando e vendendo, por mais que talvez a loja física dele esteja fechada, ele consegue derivar volume para o e-commerce e continuar fazendo a roda girar, para que ele consiga continuar pagando suas contas, empregando pessoas e gerando a sua forma de economia própria. Então, para a gente isso é super importante, e a gente sempre esteve nesse lado pensando em democratizar a forma como as pessoas podem vender produtos na internet, seja ele um pequeno ou um grande. E por outro lado, a gente naturalmente está ajudando de alguma forma a fazer com que as pessoas fiquem mais em casa. Então, durante a pandemia, a gente observou algumas fases, né, de tipos de consumo, e a gente viu que no começo teve uma busca naturalmente no nosso site por itens de consumo massivo, por itens de itens básicos, né, de necessidade básica, saltaram 100 e poucos % nas primeiras semanas. Depois a gente viu uma busca, né, junto com essa primeira fase, também busca de produtos de saúde, então máscaras, álcool gel, também veio junto. E uma segunda fase, depois, que a gente viu de pessoas procurando produtos para fazer com que o celular tivesse algum tipo de entretenimento diferente, ou então um item para conseguir trabalhar em casa com mais facilidade, um melhor computador, uma melhor câmera, mouse, né? Então a gente viu busca por itens de necessidade que viraram importantes numa época de trabalhar à distância, né? Então a gente viu essas categorias começarem a ter aumentos expressivos. Depois veio a parte de esportes. Então eu já estou em casa, já consegui organizar minha casa, minha dinâmica de rotina de home office, meus filhos. Agora eu vou tentar me movimentar, então eu começo a procurar itens de esporte, pequenos pesos, ou algumas atividades de esporte dentro de casa. Então, a gente vê que a gente pode ajudar também nesse processo de ficar em casa. E o nosso entendimento é que passada a pandemia, a gente até pode ver que flutua a demanda, que baixa um pouco a demanda, quando as pessoas voltarem para a rua. Mas, naturalmente, experimentando uma possibilidade de receber as coisas em casa, com conforto, né, sem ter que ir para uma loja, e com um sortimento que é muito maior, com preços que são mais competitivos, a gente entende que uma parte importante das pessoas que testaram pela primeira vez comprar, ou que compraram com mais frequência, vão ficar no mundo da internet. A gente teve
na América Latina, 5 milhões de novos compradores entrando na plataforma. Então, 5 milhões de pessoas que a gente não conhecia, que nunca tinham comprado com a gente, entrando no site e comprando conosco pela primeira vez, né? Então, acho que as pessoas vão perceber que como chegou bem, chegou rápido e com qualidade, elas vão continuar comprando depois da pandemia passar. Muito legal, Leandro. Bom, pessoal, acho que estamos chegando aqui no final da nossa entrevista. Queria primeiro agradecer o Leandro aí, acho que foi super interessante falar um pouquinho da empresa, falar um pouquinho desse gigante que atua aí no mercado de e-commerce e de todos os desafios que apareceram com a Covid e como vocês saíram do outro lado, que achei bastante bacana. Então, queria agradecer mais uma vez, Leandro, agradecer a todo mundo aí que está assistindo aí, desejar aí um bom dia para todo mundo. Obrigado, Camaúda, obrigado, pessoal, um prazer estar com vocês aqui, estou sempre à disposição, e força, porque eu acho que a gente vai sair mais forte disso que a gente entrou. Tá legal. Até mais. Valeu.